Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos. Eu queria compartilhar um versículo aqui da Bíblia que tem feito muita diferença na minha vida e creio que Deus vai usar ele para fazer a diferença na vida de vocês também. Vocês possam abrir a Bíblia em 2 Coríntios 5:17. Amém? Lá diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Irmão, tinha um tempo na minha vida que eu achava que eu estava sozinho, mas foi aí que a graça, a bondade, a misericórdia de Deus tocou no meu coração. Passei muitos momentos difíceis, assim, mas hoje eu vivo um novo, hoje eu vivo um amanhã. E creio, meus irmãos, que todos que estão aqui, que estão assistindo as nossas lives, Facebook, YouTube, Instagram, Deus tem o melhor para vocês também. Que possamos entender nesse tempo que estamos passando, mas Ele é o nosso Salvador e por isso estamos aqui, por Ele, que para Ele são todas as coisas que estamos passando. E há um tempo eu sempre ia ao monte orar. E chegou um momento que eu me afastei do monte e chegava até na cerca, olhava e voltava para trás. E a minha vida tinha parado. Ela parou num tempo, parou num propósito que eu falo assim, não melhorou, mas também não piorou. Mas tudo que eu tentava fazer, tudo que eu tentava buscar, não dava certo. Aí eu coloquei no meu coração que isso não era de Deus, não, irmão. O que Deus queria para mim estava além da cerca. Que eu entrasse no monte, que eu me entregasse, que eu buscasse a sua face e poder alcançar tudo aquilo que eu tenho sonhado. Porque o sonho que eu tenho, às vezes, não é o sonho que Deus tem para mim. Eu posso concluir o meu sonho, sim, mas Deus quer algo a mais para mim. Assim como eu posso e eu consegui, hoje eu estou no monte, hoje eu oro pela igreja, hoje eu oro pela minha família, oro pelos meus amigos, pelos meus irmãos. Hoje eu vejo gente no Facebook falando: irmão, como que você está? As coisas estão bem sim, irmão, mas não foi da minha parte, foi da parte de Deus que entrou no meu coração. Por quê? Porque eu deixei Ele habitar. Ele deu o livre-arbítrio para nós fazer o que bem entender. Só que na minha vida Ele entrou e olha tudo que está acontecendo. Estamos vivendo um momento difícil, estamos sim, mas vamos vencer, irmão, porque Deus é com nós, Deus é com nós. Estamos aqui agora, orando, buscando, louvando o nosso pastor, entregando as coisas, falando, buscando, acompanhando as pessoas nas suas casas, nos seus lares. Estamos correndo atrás. Desde quando começou essa pandemia, nós estamos aqui. Não cessamos em orar, em buscar pelo seu nome, pela sua família. Não. Tem um grupo dos homens, irmão, está no monte orando, segunda, quarta e sexta-feira. Domingo nós estamos aqui, na terça nós estamos aqui também. Por quê? Porque Ele nos capacitou para estar aqui. Da mesma forma, estamos voltando, a nossa igreja, o pessoal, tudo aqui. Eu sou muito feliz pela vida de vocês que estão aqui com nós. Sou muito grato, porque o trabalho que nós estamos fazendo não é em vão. Não, mas não é nosso, é de Deus. Ele que pôs no coração do nosso pastor, pôs no meu coração, no coração dos meus irmãos que estão no monte orando, naqueles que estão passando por um momento. Meu irmão Rafael, nós vivemos uns momentos de tripulação aqui nas lives, umas coisas que não ia, mas hoje é o que eu falo. Eu atravessei a cerca e fui buscar a graça de Deus, e tudo está se concretizando, não na minha, mas na sua vida também, irmão. Pode ter certeza.
Hoje nós estamos fazendo as nossas lives, Instagram, YouTube, Facebook. Estamos buscando da melhor forma possível. Tem um tempo atrás eu estava em casa, meu cunhado diagnosticado com Covid. E era um domingo, irmão. Falei para minha esposa, que sempre está comigo, com meu filho em casa, me dando força. Deus te abençoe, meu amor, Priscila. Deus te abençoe. Nosso filho também. Aí eu falei para ela, eu vou no monte orar. Aí que vocês vão entender qual que é os planos de Deus na nossa vida. Eu falei, eu vou no monte orar agora. Ela falou, vai. Troquei de roupa, subi para o monte. Na hora que eu estava saindo do portão da minha casa, portão da casa do pastor Abel. Ô, diga onde você vai? Vou no monte, pastor, orar pelo meu cunhado, que está ruim lá na minha cidade. Vamos junto. Para ele, se você falar que vai no monte chovendo, caindo tempestade, o que for, ele vai de qualquer jeito, debaixo de chuva, de lama, ele vai. Mas eu ia sozinho, irmão. Mas Deus não, você precisa de mais alguém ali. Porque Ele mesmo fala, onde tiver 2 ou mais, eu estarei presente ali. E Ele estava presente. Deu uma semana nós orando, buscando em casa, minha irmã. Isso movimentou a família inteira, minhas cunhadas, minhas irmãs, meu sogro, minha sogra. Meu sogro orando meia-noite na casa, minha sogra orando meia-noite. Minhas outras cunhadas, uma cunhada minha ajudando de um lado, porque até então nós não estávamos vivendo uma realidade, nós estávamos vendo números, isso, aquilo, mas aconteceu com o da nossa família, sim. E hoje, mesmo horário quase que eu ia pro monte, meu cunhado me ligou e falou que eu estou indo para casa. Falei, graças a Deus, até aqui o Senhor me ajudou. E eu sei, irmão, que hoje eu vivo uma nova pessoa, um novo pensamento, um novo caminhar com Deus. Era um difícil serviço, complicado, empresa complicada, tudo. Mas as coisas estão sobressaindo sobre a minha vida de uma forma tremendamente. E eu separei esse versículo porque Deus tocou no meu coração, irmão, que Ele fez uma nova criatura em mim. E Ele pode e vai fazer em você também. Isso eu tenho certeza absolutamente. E eu não vou deixar nem a nossa igreja, nem os nossos irmãos, nosso grupo de oração, de orar pela sua família. Que você pegue essa live de hoje e passe, irmão, para algumas pessoas que estão necessitadas. Chama o vizinho, compartilha pelo WhatsApp. A pessoa não vai ver naquele momento, mas ela pode ver depois. Ela pode assistir outra hora. Às vezes a palavra de Deus não é na hora que a pessoa quer, mas é na hora que Ele quer que chega para ela, irmão. E nisso que a gente deve dar continuidade do que estamos vivendo. Não podemos parar, não podemos cessar, não podemos parar de buscar, de orar, de interceder pelos irmãos, daqueles que estão na mais difícil missão, irmão. Mas nós estamos junto com eles, nós temos que crer e estamos junto com eles. A gente tem trabalho em um show, tem trabalho no hospital, tem trabalho. Nós estamos fazendo o que podemos aqui, junto com os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão nos assistindo. É uma doação, é uma ajuda. Nós leva lá para os irmãos de shows, nós leva para os irmãos daqui. O que nós não pode parar é isso, porque nós estamos vivendo um novo tempo. Esse novo tempo, irmão, não é meu, não é do pastor, não é de vocês, são de todos nós. Que Deus possa, irmão, nos abençoar nesse momento. E eu queria chamar vocês abaixem a sua cabeça, curvem a sua cabeça, que vocês ajoelhem no chão, da melhor forma possível, e vamos buscar a presença do Senhor neste momento, irmão. Porque não tem hora melhor, momento melhor do que estar na presença de Deus, na casa de Deus. Possamos ajudar, irmão. Vamos orar, vamos buscar, vamos clamar por misericórdia, por socorro. Que Deus venha, irmão, nos conceder a bênção de um culto maravilhoso, que Ele usa o nosso pastor, que Ele fala, meu Pai,
para os nossos corações. Senhor, que o Senhor venha abençoar esse culto, meu Pai. Que as suas mãos, meu Pai, sejam presentes nesse momento. Oh Deus, ouve a voz do seu povo que aqui está, meu Pai, clamando em seu nome. Oh Deus, não estamos vivendo num momento difícil, meu Pai, não. Mas estamos aqui na sua presença, te buscando, levando a continuidade daquilo que o Senhor proporcionou para nós, meu Pai. Oh Senhor, que o Senhor possa abençoar a nossa semana, o nosso dia. Abençoa essas pessoas que estão aqui, esses irmãos, as pessoas que estão nos assistindo, meu Pai. Que possamos ter um culto, oh Senhor, possamos cultuar na sua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus. Não tem dia melhor, não tem hora melhor, meu Pai. Qualquer momento é o momento para estar na sua presença. Basta a nós, meu Pai, tirar um tempo, um minuto, uma hora para estar contigo, orando e buscando, intercedendo pelos nossos familiares, os nossos irmãos. Deus, eu sei o que o Senhor tem plantado no meu coração. Eu vou seguir o seu caminho, Pai. E que o Senhor plante a mesma coisa no caminho desses que estão aqui e que estão assistindo a nossa live hoje, meu Pai. Que possamos entender que tudo que o Senhor tem feito por nós é para o nosso bem, Deus. Senhor, eu queria lhe agradecer por essa oportunidade, por este momento, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. Oh, Deus. Amém, Senhor. Deus, obrigado por tudo mesmo. Agora eu passo a palavra para o nosso pastor. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos sentir a presença de Deus aqui. E eu sei que você está sentindo a presença de Deus aí também. Creio que Deus tem uma palavra para a sua vida, que trará uma direção para você nessa noite. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13 a seguir. Compartilhe essa live. Aquele que ganha alma, sábio é. Compartilhe. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias?
coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Amados, a atitude desses discípulos não é diferente das nossas atitudes nos dias de hoje. Quando eu digo atitude, eu estou dizendo comportamento, estou dizendo pensamento, estou dizendo sentimento que gera um comportamento. Oséias, no capítulo 4, versículo 6, diz que o povo perece porque lhe falta conhecimento. Nós estamos diante de um texto que ele por si só já nos traz uma luz ao que aconteceu. O que aconteceu? Os discípulos queriam viver uma realidade diferente da realidade que as Escrituras descreveria que seria. Trazendo para os nossos dias de hoje, quantas são as vezes que nós nos entristecemos em relação a algumas coisas que nos acontecem, que nós jamais imaginaria que aconteceria, mesmo nós sabendo que vai acontecer. Mas sabe quando a gente quer acreditar que não vai acontecer, mesmo sabendo que vai acontecer?
Jesus nos chama a atenção em relação à própria natureza. Quando nós observamos que o tempo se fecha, precisa alguém avisar para nós que vai chover? Não, não precisa. Nós sabemos que vai chover. Então nós tomamos o que? As devidas precauções para nos assegurar daquela chuva que virá. Quando nós olhamos para os nossos dias de hoje, não precisa muito para saber que nós estamos chegando nos finais dos tempos. E quais são as profecias proferidas pelos profetas que aconteceria nos finais dos tempos? É diferente do que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Não, não é diferente. Então tudo que nós estamos passando, tudo que nós estamos enfrentando, a Bíblia já havia nos dito que nós passaremos. Ou seja, não existe nada novo, porque nós servimos um Deus que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim diz na carta aos Hebreus. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o meio e é o fim. Mas é impressionante como nós nos assustamos diante dos acontecimentos que muitas das vezes nós presenciamos, trazendo para os nossos dias de hoje essa pandemia. Como abalou e tem abalado, assim podemos dizer, o mundo. A morte de Jesus abalou esses discípulos. Esse texto diz que eles vinham conversando entre si. Conversando o quê? Conversando sobre a autoridade que havia na palavra que saía da boca de Jesus. Eles vinham conversando o quê? Os sinais, as maravilhas, que se consistia nas palavras que eram proferidas da boca de Jesus. Eles viveram 3 anos, desde o início do ministério de Jesus, como outrora nunca haviam vivido. Eles imaginavam que seria Jesus que iria trazer redenção a Israel, ia tirar Israel da mão dos seus opressores. Agora, as autoridades crucificam a Jesus. A tristeza ocupa o coração desses discípulos. Mas se nós refletirmos um pouco nesse mesmo texto, quem estava entre eles?
Eles estavam discutindo a respeito das coisas que sobreveio naqueles dias em Jerusalém a Jesus. E agora Jesus se coloca entre eles e pergunta para eles: o que é que vocês estão conversando? E Cleopa, um deles, diz: o Senhor é o único visitante aqui em Jerusalém que não sabe as coisas que sucedeu aqui em Jerusalém. Será que é comigo? Será que é com você diferente? A nossa fé, se ela não se fundamentar na ressurreição de Jesus, a nossa fé é vã. A ressurreição de Jesus tem que ser a base da nossa fé. O nosso maior agrião, o nosso maior adversário é a morte. Jesus, Ele é o primogênito dos mortos. Nós precisamos acreditar na ressurreição de Jesus. Mas para acreditar na ressurreição de Jesus, nós precisamos crer nos profetas. Porque os profetas, começando com Moisés até Jesus, dizia a respeito do sacrifício e da morte de Jesus na cruz do Calvário. Mas dizia também que no terceiro dia Ele ressuscitaria. Examinais as Escrituras, porque contém nela a vida eterna, e é ela que testifica de mim. Mas eu já leio a Bíblia toda, algumas vezes. Eu sempre ouço testemunhos. Eu sou frequente na igreja. Ótimo. Tudo isso é bom. Mas melhor ainda é eu entender que eu preciso esconder a palavra de Deus no meu coração. O Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4 diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Números 23, 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria, não faria, falaria, não confirmaria. Eu e você precisamos entender que a palavra de Deus, como diz o Salmo 119, é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés.
Por isso se tem a necessidade de se esconder. Esconder é diferente de guardar. Quando nós escondemos, nós estamos falando de uma coisa íntima. Nós estamos falando de uma coisa especial, de uma coisa que tem valor, de algo importante. O Evangelho de Lucas, no capítulo 5 a 13, diz da parábola do semeador, que ele semeou a semente, e uma parte caiu entre as pedras e não pôde produzir frutos, porque ela não cresceu, ela morreu, ela não gerou vida. Outra parte caiu à beira do caminho, e foi pisada, e não pôde dar fruto. Outra parte caiu entre os espinhos e foi sufocada, e não pôde dar fruto. E só uma caiu em boa terra e deu fruto a 100 por 1. Não adianta você se comprometer com a igreja, não adianta você se comprometer com um grupo para estudar a Bíblia, não adianta você ler a Bíblia várias vezes, se você não esconder ela no teu coração, porque é ela que vai te dar estrutura para o dia mau, é ela que vai te fundamentar nos dias maus, é ela que vai te dar a possibilidade de combater o bom combate, encerrar a carreira e guardar a fé. Passará o céu, passará a terra, mas a tua palavra, Senhor, não passará. Quando Jesus estava prestes a cumprir o seu ministério, na noite aonde ele foi preso, ele por 3 vezes ele chama os seus discípulos a orar, e nas 3 vezes ele encontra os discípulos dormindo. O que nós temos feito nesse período de pandemia? Que a situação está difícil, que a situação está complicada, que a situação está instável, cada dia é uma novidade. Isso nós já sabemos. Mas nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que maior é o que está conosco do que o que estão com eles. Nós sabemos que os planos de Deus ao nosso respeito são planos de paz, não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Nós sabemos que todo que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. O comportamento de Jesus sempre era diferente. Ah, mas é Jesus. Não. Se eu e você crer
Obras maiores do que Jesus fez, eu e você vamos fazer. A Bíblia está repleta de milagres feitos por profetas, feitos por discípulos. A Bíblia está repleta. Nós encontramos na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, encontramos os heróis da fé, homens o qual o mundo não era digno deles. Três vezes Jesus foi até os discípulos. As 3 vezes eles estavam dormindo. É impressionante como nos dias de hoje tantas coisas estão acontecendo, mas ainda nós não se posicionamos como deveríamos nos posicionar. Se nós somos, como dizem Colossenses, crucificados com Cristo, nós devemos buscar as coisas do alto, aonde Cristo está sentado à destra de Deus Pai. Mas é impressionante como os nossos voos não passa 20 centímetros. Quando passa 1 metro, não tem profundidade. Sabe aquelas orações? Amém. Bom dia. Boa noite. Não. Eu posso fazer melhor. Você pode fazer melhor. Se tem uma coisa que Deus me conhece, se tem uma coisa que Deus te conhece, é do que você pode fazer. Você pode fazer melhor do que você tem feito. O Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Ah, mas eu estou numa ansiedade, eu estou numa inquietação. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos, inquietos, preocupados por coisa alguma. Antes fazei conhecida diante de Deus as vossas necessidades, com orações, súplicas e ações de graça. Resisti ao adversário, sujeitai a Deus, e Ele há de fugir de vós. Está escrito: pisará serpente, escorpião e toda força contrária, e mal nenhum te sucederá. O Salmo 91 diz que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 cairão à sua direita, mas tu não serás atingido. Se posicione, levante, assuma a sua posição.
Quais são as coisas que aconteceu aqui em Jerusalém? Sabe? Mas hoje nós levamos um susto, porque algumas mulheres levantaram de madrugada e foi ao sepulcro e tiveram a visão de anjos de que ele está vivo. E alguns dos discípulos foram, e como elas contaram, estavam as coisas do jeito que elas falaram, os lençóis. Mas nós não cremos. Aí Jesus diz: ó tardes de corações. O que Moisés disse? O que os profetas disseram? Não convinha que o Filho de Deus padecesse. Não convinha que o Filho de Deus fosse crucificado. Não convinha que todas essas coisas acontecessem e que no terceiro dia ele ressuscitasse. Às vezes nós dizemos: mas que povo incrédulo, né? Será que é diferente eu e você em relação às promessas de Deus? Qual é o nosso comportamento? Qual é o momento que você está vivendo hoje? Qual é a tua atitude? Qual é o seu posicionamento diante do que você está vivendo hoje? Diante do que você está passando? Diante do que você está atravessando? Qual é o teu posicionamento? Qual é o seu testemunho? O que é diferente? Não tem nada de diferente. O texto nos chama a atenção que eles entram numa aldeia. Foram 11 quilômetros. Jesus senta à mesa com eles. Ao partir o pão, os seus olhos se abrem.
E no mesmo instante que os seus olhos se abrem, Jesus desaparece. E eles reconhecem que era Jesus. E eles vão para Jerusalém se juntar com os demais discípulos, como Jesus havia dito para eles, que eles não deveriam se afastar de Jerusalém até que fosse revestido do Espírito Santo de Deus. E eles se reúnem em Jerusalém, e Jesus se apresenta entre eles. Eu não sei nessa noite, querido, o que precisa acontecer para que os seus olhos sejam abertos, como os olhos desses discípulos foram, para que você passe a crer que aquele que fez a promessa na tua vida, Ele é fiel para cumprir, independente do cenário que você esteja vivendo. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir. Por quê, pastor? Porque Ele é Deus de promessa. Ele é Deus de geração a geração. A glória da segunda casa há de ser maior do que a glória da primeira. Feche seus olhos neste momento. Vamos orar para que os seus olhos espirituais se abram neste momento e você possa crer que não é porque as coisas não aconteceram como você tinha planejado, que não há de acontecer ainda melhor do que você tinha planejado. Senhor, em nome de Jesus, como os olhos dos discípulos foram abertos, Senhor, ao partir do pão, eu profetizo nessa noite que os olhos dos teus filhos que estão fechados hão de abrir agora no nome de Jesus, e eles vão ver em meio a esse cenário improvável que o Senhor não os abandonou, que o Senhor vai abrir porta onde não tem porta, que o Senhor vai fazer o impossível se tornar possível, porque eles têm promessa. Por isso nessa noite nos perdoe, Senhor, a nossa incredulidade, que nós venhamos nos voltar nessa noite para a tua palavra. Ela é a nossa direção em meio às
experiências que essa vida tem nos proporcionado. Diga assim comigo: eu tomo posse do que está nessa palavra. Essa palavra me garante que eu sou aquilo que ela diz que eu sou. E ela diz que eu sou mais do que vencedor. Então eu tomo posse da minha posição mediante a sua palavra. Eu profetizo um ano de vitórias na minha vida, na minha família, nos meus negócios. Porque agindo Deus, quem impedirá? Da minha boca não vai sair mais nenhuma palavra de derrota, porque o meu Deus é um Deus de vitórias. E se eu me unir com Ele, eu sou um com Ele. Então eu creio que o que Ele me prometeu, Ele vai cumprir, em nome de Jesus. Você que crê nessa palavra, eu quero que você dê a sua melhor salva de palma neste momento, aí na sua casa, aqui na igreja, aonde quer que você esteja, e expresse nesse momento uma gratidão a Deus, aplaudindo Ele, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Creia nisso, querido, no nome de Jesus. Tome posse da tua vitória, no nome de Jesus. Eu te abençoo. Que a graça, a paz do Senhor seja hoje e sempre sobre a tua vida, sobre a tua família, no nome de Jesus.